Esta noite você vai fazer algo que toda mãe, todo pai, todo filho, todo cônjuge deveria fazer antes de dormir. Vai colocar a sua casa nas mãos de Deus. Não de forma automática, não como ritual vazio, não como frase religiosa que se repete sem pensar, mas de forma consciente, intencional, fundamentada na palavra de Deus, com a convicção de que o Deus a quem você está entregando a sua casa é o Deus que prometeu que nenhum mal sucederá e que nenhuma praga chegará à tenda do filho que habita nele. Essa é a promessa desta noite. Ela está no 10º versículo do Salmo 91 e é uma das mais diretas e mais concretas de todo o Salmo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tenda, a casa, o lar, o lugar onde sua família dorme esta noite, o lugar que abriga as pessoas mais preciosas da sua vida, o espaço onde a vulnerabilidade é maior porque é onde as defesas são baixadas. É sobre isso que Deus está falando, não sobre uma proteção abstrata e genérica, sobre o seu lar específico, sobre as pessoas que estão dormindo enquanto você está acordado fazendo esta oração. Mas antes de declararmos essa promessa sobre a sua casa, antes de orarmos juntos, vamos deixar o Salmo 91 inteiro ressoar, porque o versículo 10 existe dentro de um salmo maior, e quando você ouve o todo, a promessa específica ganha o peso que merece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Para um momento, não vai logo. O que acabou de ser lido é a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada pessoa que está dormindo sob o mesmo teto que você esta noite. Cada versículo é uma camada de proteção declarada sobre eles. Quero começar esta oração de um jeito que nenhuma outra nesta série começou. Quero começar pela dor de amar, porque a maior parte do peso que as pessoas carregam à noite, o peso que rouba o sono, que mantém os olhos abertos quando deveriam estar fechados, que faz a mente trabalhar quando deveria descansar, não é sobre si mesmas, é sobre quem amam. A mãe que está acordada não está acordada preocupada com ela. Está acordada com o coração em outro lugar, com o filho que tomou uma decisão que assusta, com a filha que está num relacionamento difícil, com o neto que está doente, com o marido que está sob pressão, com a mãe idosa que precisa de mais cuidado do que é possível dar, com alguém que está sofrendo e que ela não consegue proteger completamente. O pai que está acordado não está acordado pensando nele, está acordado pensando em como vai ser para os filhos, em se está dando o que eles precisam, em se as decisões que tomou foram as certas,
em se o futuro que está construindo vai ser suficiente, em como vai proteger o que mais ama num mundo que às vezes parece cada vez mais imprevisível e mais difícil. Amar é uma das fontes mais profundas de vulnerabilidade que existe, porque quando você ama alguém de verdade, a segurança daquela pessoa se torna necessária para a sua própria paz. E quando não pode garantir completamente a segurança de quem ama, quando o controle que gostaria de ter não está disponível, o que resta é o medo, o peso, a preocupação que não desliga. O versículo 10 existe para esse peso específico. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não apenas você, a sua tenda, a sua família, as pessoas que habitam com você e que você ama mais do que a si mesmo. Antes de aprofundar o versículo, quero que você entenda porque tenda e não casa é a palavra usada. No contexto cultural do Oriente Médio Antigo, a tenda era muito mais do que uma estrutura física. Era o centro da vida familiar. Era onde se nascia, onde se morria, onde se celebrava, onde se chorava. Era o lugar sagrado da família, o espaço protegido dentro do qual a vida acontecia em sua forma mais íntima e mais vulnerável. Quando Deus diz que nenhuma praga chegará à sua tenda, está falando desse espaço sagrado da família. Está dizendo que o que é mais íntimo, mais vulnerável, mais precioso na sua vida está sob proteção específica. Que o espaço onde as defesas são mais baixas é exatamente o espaço que recebe proteção mais específica. Isso é o cuidado de Deus, que vai além da proteção genérica. É o Deus que entende o que é a tenda, que sabe o que acontece lá dentro, quem habita ali, que vulnerabilidades existem ali, e que declara: nenhum mal chegará a esse lugar, quando o Filho que o habita, habita também em mim. A condição é essa: habitar no Altíssimo. O versículo 1 do Salmo diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará. E o versículo 10, que é a promessa da tenda, está dentro desse contexto de habitação. A proteção da tenda é consequência da habitação em Deus, e habitar em Deus é o que esta oração faz. É o que a declaração das promessas constrói. É o que o relacionamento diário com Ele aprofunda. E esta noite, ao orar por sua família, ao colocar conscientemente a casa nas mãos de Deus, você está habitando. E habitando, a proteção da tenda se ativa. Quero agora aprofundar o versículo 10 antes de orarmos juntos. Porque cada palavra carrega peso. Nenhum mal te sucederá. Nenhum. Não pouco mal. Não mal moderado. Nenhum. Uma promessa absoluta, que precisa ser entendida dentro do contexto do Salmo, que é para quem habita no esconderijo do Altíssimo, e que é uma promessa de que o que Deus chama de mal não terá acesso à vida do Filho que habita nele. Mas o que é mal aqui? Não necessariamente a ausência de circunstâncias difíceis. A Bíblia inteira prova que pessoas de fé passam por situações difíceis. O que é mal no sentido bíblico é o que destrói, o que corrompe, o que separa do propósito de Deus, o que causa dano definitivo, o que não tem redenção possível. E Deus diz que esse tipo de mal não chegará ao Filho que habita nele. As dificuldades chegam, as tribulações chegam, mas não chegam como mal definitivo sem redenção. Chegam dentro das mãos de Deus que as usa, que as transforma, que tira delas o bem que o inimigo não via. E assim o que poderia ter sido mal se torna parte do processo de um Deus que faz todas as coisas colaborar para o bem dos que o amam. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Praga é uma palavra forte. Não é inconveniência. É o tipo de coisa que destrói famílias, que corrói relacionamentos, que entra sem convite e deixa marcas que levam anos para curar. Doenças, dependências, relacionamentos abusivos, influências destruidoras, padrões de comportamento que se repetem de geração em geração. Esses são tipos de praga que as famílias conhecem.
E Deus diz que à tenda do filho que habita nele, praga alguma chegará, não que tentará e será bloqueada, não chegará. A presença de Deus na tenda cria um ambiente que não é receptivo para o que traz destruição. Isso não é garantia de que nada difícil vai acontecer com a família. É garantia de que o que tentou destruir não vai destruir. Que o que tentou ser praga vai encontrar a resistência da presença de Deus na tenda. E que o que chega à família do Filho do Altíssimo vai encontrar lá o Deus que redime, que restaura, que faz de cada situação o que o plano de Deus determina que seja. Vamos orar. Senhor, esta noite eu venho a Ti com o coração cheio, não cheio de alegria apenas, embora haja gratidão, cheio de amor que às vezes pesa, cheio de preocupação com pessoas que não posso proteger completamente, cheio do peso de amar tanto sem poder garantir a segurança de quem amo. E ao mesmo tempo venho com a promessa do versículo 10, com a palavra que diz que nenhum mal sucederá e que nenhuma praga chegará à minha tenda. Venho para declarar essa promessa sobre esta casa esta noite, sobre cada pessoa que está dormindo enquanto estou acordado fazendo esta oração, sobre cada relacionamento que habita nestas paredes, sobre cada sonho, cada lutar, cada amor que existe dentro deste lar. Senhor, esta casa que entrego a Ti, esta noite não é perfeita. Há tensões dentro dela que eu gostaria de resolver mais rápido. Há conversas que precisam acontecer e que ficam adiadas. Há feridas que estão em processo de cura, mas que ainda doem. Há distâncias entre pessoas que se amam que parecem maiores do que deveriam. Há silêncios que dizem mais do que palavras. Há ausências que pesam mais do que presença. E mesmo assim, esta é a minha tenda. Esta é a família que tenho. Estes são os relacionamentos que foram dados. E coloco tudo isso diante de Ti esta noite. Não a versão idealizada desta família, a versão real, com tudo o que está bem e com tudo o que ainda precisa de Ti para chegar ao que poderia ser. Senhor, declaro sobre esta casa o versículo 10 do Salmo 91. Nenhum mal sucederá nesta casa esta noite, nenhuma praga chegará a esta tenda, porque o Senhor dos Exércitos é o guardião deste lar, porque o sangue de Jesus está aplicado nestas portas e nestes umbrais. Porque o Deus que não cochila e não dorme está de vigia sobre cada pessoa que habita aqui. Declaro proteção sobre os que estão dormindo agora. Que os seus sonhos sejam de paz e não de agitação. Que o sono desta noite seja restaurador. Que os anjos que têm ordens a respeito deles estejam posicionados ao redor de cada cama, de cada quarto, guardando o repouso que os corpos precisam para um novo dia. Declaro proteção sobre os relacionamentos desta casa. Que o inimigo quer usar para criar divisão encontre resistência. Que as palavras difíceis que às vezes saem sejam envolvidas pela graça que sana. Que as feridas que existem sejam curadas não pela força humana que esgota, mas pela graça divina que renova. E que este lar seja um lugar onde o amor prevalece, não porque todos são perfeitos, mas porque Deus habita no meio das imperfeições. Senhor, há pessoas específicas na minha família que estão carregando situações difíceis nesta noite. Pessoas cujos caminhos me preocupam, cujas escolhas me assustam, cujas dores eu gostaria de poder tirar, mas não consigo, cujos futuros eu gostaria de poder garantir, mas estão fora do meu controle. Para cada um deles, coloco o nome diante de Ti em silêncio agora, e ao colocar, entrego. Não entrego porque não me importo, entrego porque me importo tanto que sei que Tuas mãos cuidam melhor do que as minhas, porque os Teus olhos veem o que os meus não alcançam, porque a Tua presença pode ir onde eu não posso, porque o Teu amor por eles é maior do que o meu, mesmo que pareça impossível. Guarda cada um deles esta noite, Senhor. Que a Tua voz fale ao coração do que está em um caminho que preocupa, que a Tua mão segure o que está em queda, que a Tua presença console o que está sofrendo,
Que o teu propósito prevaleça sobre os planos do inimigo para cada vida desta família. E que esta noite, enquanto durmo confiando a Ti, o que não posso controlar, seja para cada um deles uma noite em que Tu trabalhas, que obras no oculto, que moves o que precisa ser movido, que preparas o que ainda não chegou, que curas o que está ferido, que restauras o que estava perdido. Obrigado por esta tenda que tens, por esta família que deste, por cada pessoa que está dentro desta casa esta noite, com todas as imperfeições e com todo o amor que existe aqui. Obrigado pela promessa do versículo 10, que coloco sobre este lar agora: nenhum mal, nenhuma praga, porque és o guardião desta tenda, em nome de Jesus. Amém. Agora quero ficar mais um tempo com você antes desta noite terminar, porque o tema da família é profundo demais para ser tratado numa oração rápida, e porque o versículo 10 tem dimensões que merecem mais atenção. Quero falar sobre o que significa praticamente ter a família nas mãos de Deus. Porque há uma tensão real entre fazer tudo o que está ao alcance para proteger e cuidar da família, e, ao mesmo tempo, reconhecer que há um limite onde o controle humano termina e a soberania de Deus começa. Essa tensão é especialmente intensa para as mães, porque a mãe foi criada com um instinto de proteção que não tem desligamento automático, que funciona de dia e de noite, que se ativa quando o filho é bebê e que não se apaga quando o filho tem 40 anos. Que sente cada ameaça aos filhos como ameaça a si mesma, que ama de um jeito que a deixa permanentemente vulnerável. E a grande questão é: como uma mãe coloca o filho nas mãos de Deus de forma genuína? Como solta sem abandonar? Como confia sem ser irresponsável? Como descansa sem ser negligente? A resposta está em entender que colocar o filho nas mãos de Deus não é abrir a mão, é adicionar as mãos de Deus às suas próprias. Não é transferir toda a responsabilidade para Deus e não fazer nada. É reconhecer que você faz o que pode fazer, e o que está além do que pode fazer fica nas mãos de quem pode o que você não pode. E o que está além do que você pode fazer é enorme. Você não pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Não pode proteger de todas as influências, não pode controlar todas as decisões, não pode segurar todos os erros, não pode prevenir toda a dor, não pode garantir todos os futuros. Mas Deus pode. Não da forma que elimina a liberdade humana ou que resolve tudo sem processo, mas da forma que garante que o plano que tem para cada filho não será destruído pelo que o inimigo planejou. Que a praga que tentou entrar encontrará a barreira da promessa, que o mal que queria suceder encontrará a resistência do Deus que disse que não sucederá. E é por isso que a oração de intercessão pela família é tão poderosa. Não porque convence Deus de algo que ele não queria fazer, mas porque posiciona o filho dentro do escopo da proteção prometida. A oração é o ato de habitar no Altíssimo, é o ato de colocar a tenda dentro do espaço onde a promessa do versículo 10 se aplica. Senhor, que cada pessoa que está ouvindo esta oração e que está com o coração pesado por alguém da família, entenda esta noite o que é oração de intercessão, que não é forçar a mão de Deus, é posicionar o Filho amado dentro do alcance da promessa. É declarar o versículo 10 sobre aquela vida específica. É fazer o que está dentro do poder humano, orar e confiar o resto ao Deus que pode o que o amor humano não alcança. Que essa consciência alivie o peso de amar. Que a responsabilidade que parecia toda sua seja redistribuída entre o que é genuinamente sua e o que é de Deus. E que a paz que vem dessa redistribuição seja real o suficiente para que o sono desta noite seja possível. Em nome de Jesus. Amém. Há algo sobre a palavra tenda que quero aprofundar porque tem uma dimensão que raramente é discutida. Na tradição bíblica, a tenda não era apenas a casa física, era o espaço de comunhão.
Era onde a família se reunia para comer, para falar, para celebrar, para chorar juntos. Era onde as histórias eram contadas de geração em geração, onde os valores eram transmitidos, onde a identidade familiar se formava. Proteger a tenda, no sentido bíblico mais profundo, não é apenas proteger as paredes e os telhados, é proteger o que acontece dentro, a comunhão, os relacionamentos, os valores, a identidade, as histórias, o que faz daquela família específica quem ela é. E é exatamente isso que o versículo 10 promete. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Não apenas o mal físico está barrado, o mal relacional está barrado, o mal que corrói a comunhão está barrado, o mal que destrói os valores que estão sendo transmitidos está barrado, o mal que rouba a identidade familiar e substitui por outra coisa está barrado. Esta é uma dimensão da proteção familiar que raramente é orada com essa especificidade. Você pode orar por proteção física para a família, mas e a proteção relacional? E a proteção dos valores que você quer transmitir para seus filhos? E a proteção da identidade familiar que foi construída com tanto cuidado? Esta noite, ao declarar o versículo 10 sobre sua tenda, declara sobre todas essas dimensões, que nenhuma praga chegará à comunhão desta família, que o que tenta separar os que deveriam estar unidos encontrará a barreira do amor de Deus que é mais forte, que os valores que foram semeados não serão arrancados, que a identidade desta família fundada no amor de Deus resistirá ao que tenta redefinir quem você é como família. Senhor, que esta oração de proteção sobre a tenda seja mais ampla do que a proteção das paredes físicas, que cubra também a comunhão, os relacionamentos, os valores, a identidade desta família, que o que foi construído aqui com amor, com sacrifício, com anos de esforço, seja protegido pelo Deus que prometeu que nenhuma praga chegará à tenda do filho que habita nele. Que as conversas desta família sejam conversas que edificam, que o tempo que esta família passa junta seja tempo que fortalece o laço, que os momentos de celebração sejam realmente celebrados, que os momentos de dificuldade sejam enfrentados juntos em vez de separar. E que ao longo de tudo, a identidade desta família como família que habita no Altíssimo prevaleça sobre qualquer força que tente dizer outra coisa. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre algo muito específico que acontece à noite quando a família está dormindo e a mãe ou o pai está acordado pensando nos filhos. Há um padrão que muitas pessoas reconhecerão. É o de revisar mentalmente os filhos um por um antes de dormir. Não de forma deliberada e consciente, simplesmente o coração que vai, um por um, para cada filho. Verifica, processa, ora de forma mais intuitiva do que estruturada. E às vezes se prende mais tempo num filho que está num momento mais difícil, que está tomando decisões que assustam, que está em um caminho que gera preocupação. Esse momento de revisão noturna dos filhos é muitas vezes o que rouba o sono dos pais e das mães. Porque no silêncio da noite, sem as distrações do dia, cada preocupação com cada filho tem espaço para crescer, para se expandir, para se tornar cenário, para se tornar medo de cenário, para se tornar sofrimento antecipatório de algo que talvez nunca aconteça da forma que a mente ansiosa está imaginando. O versículo 10 é o remédio para exatamente esse momento. Quando o coração vai para aquele filho que preocupa mais, a resposta não é tentar parar de pensar nele, é declarar sobre ele: nenhum mal te sucederá, filho, nenhuma praga chegará à tua vida. O Deus que tem ordem para os seus anjos te guarda também a ti. E depois, soltar, não abandonar, soltar. Deixar que a declaração faça o seu trabalho no plano espiritual, enquanto o descanso é permitido no plano físico. Confiar que o Deus que está acordado enquanto você dorme cuida do filho que preocupa com a mesma atenção e com muito mais competência do que você cuidaria acordado até de madrugada.
Essa é a prática desta noite. Quando o coração for para o filho que preocupa, declara o versículo 10 sobre ele. E depois deixa, uma vez, duas se precisar, quantas vezes for necessário. Mas cada vez que declara e solta, está construindo uma habilidade que vai além desta noite. Está aprendendo a interceder sem se prender, a amar sem se consumir, a confiar sem abandonar. Senhor, que quem está ouvindo esta noite com o coração preso num filho ou num familiar que preocupa, receba a prática desta oração como libertação. Que a declaração do versículo 10 sobre aquela vida específica seja real o suficiente para permitir que o coração solte e que o descanso venha. E que a fé de que os anjos do Senhor estão de guarda seja mais convincente do que o medo, do que pode dar errado. Em nome de Jesus. Amém. Há uma história bíblica que ilumina o versículo 10 desta noite de uma forma que nunca esquecerei depois de ouvir. É a história da Páscoa no Egito. Na véspera da libertação de Israel do Egito, Deus deu uma instrução específica às famílias israelitas. Deveriam pegar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e aplicar o sangue nos umbrais das portas de suas casas. E a promessa foi, quando o anjo da destruição passar por essa noite, ao ver o sangue, passará por cima. A casa marcada com o sangue estará segura. As primogênitas que habitam nela viverão. A instrução era simples, o sangue na porta. E a promessa era total. Nenhum mal chegaria àquela casa. A praga que estava varrendo o Egito naquela noite não teria acesso onde o sangue estava. E o que aconteceu? Nas casas marcadas com o sangue, os filhos amanheceram vivos. A destruição que varreu o Egito naquela noite passou por cima daquelas tendas, como se não existissem. A proteção foi total para cada casa onde o sangue estava aplicado. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. O sangue que foi derramado no Calvário é o sangue que tem poder de aplicar sobre as portas de qualquer casa que se submete a ele pela fé. E quando essa casa está marcada pelo sangue de Jesus, quando é entregue a Deus com fé genuína, a promessa do versículo 10 se ativa da mesma forma que se ativou naquela noite do Egito. Nenhum mal sucederá, nenhuma praga chegará à tenda, porque o sangue do Cordeiro está aplicado por fé nesta porta. Esta noite, ao fazer esta oração, ao colocar a casa nas mãos de Deus, você está fazendo o que aquelas famílias israelitas fizeram. Está aplicando o sangue pela fé. Está posicionando a sua tenda dentro da proteção que o sacrifício de Jesus comprou. E a promessa que foi cumprida naquela noite no Egito vale para esta noite também, para esta casa, para esta família, para cada pessoa que está dormindo aqui agora. Senhor, que a memória da Páscoa seja real para cada pessoa que está ouvindo esta oração esta noite. Que saibam que o sangue de Jesus aplicado pela fé sobre as portas desta casa é a garantia mais sólida que existe de proteção. Que o que passou por cima das casas israelitas naquela noite passa por cima desta casa esta noite. Que nenhum mal suceda. Que nenhuma praga chegue, porque o Cordeiro foi sacrificado e o sangue está aplicado. Em nome de Jesus. Amém. Antes de fechar esta noite, quero falar sobre a proteção geracional, porque o versículo 10 não fala apenas desta geração. A tenda bíblica abrigava múltiplas gerações. Avós, pais, filhos, netos, vivendo no mesmo espaço ou em tendas próximas. E a proteção da tenda incluía todos. Quando você ora por proteção sobre a sua tenda, está orando sobre uma linha de vida que vai além de você, sobre os que vieram antes, que deixaram algo depositado nesta família, e sobre os que vão depois, que vão receber o que você depositar. Há padrões que se repetem de geração em geração nas famílias. Alguns padrões são bênçãos. A fé que passa de mãe para filho para neto, o amor ao trabalho, a generosidade, a capacidade de perdoar. Mas há também padrões que são pragas no sentido do versículo 10.
a dependência que se repete, o padrão de relacionamento abusivo que continua, a falta de esperança que contagia, o vazio espiritual que se transmite. E a oração por proteção da tenda, quando feita com consciência geracional, é a interrupção desses padrões negativos. É declarar a praga que se repetiu nas gerações anteriores para aqui. Esta tenda é diferente. O que entrou nas tendas dos meus pais e dos meus avós não tem autoridade para continuar na minha tenda, porque habito no Altíssimo. E a promessa é que praga alguma chegará à minha tenda. Isso é libertação geracional. Não num sentido místico ou complexo, num sentido muito prático, a decisão de não reproduzir o que foi prejudicial. A determinação de que esta família será marcada por algo diferente. O posicionamento consciente dentro das promessas de Deus que quebra ciclos que pareciam inevitáveis. E essa libertação começa com uma oração como esta. Com uma mãe ou um pai que decide nesta noite que esta tenda vai ser diferente. Que os padrões que machucaram são examinados à luz da palavra e entregues a Deus para a cura. Que o que Deus tem para esta família, que é muito melhor do que o que se repetiu por gerações, vai prevalecer a partir desta geração. Senhor, que esta oração desta noite seja um marco geracional, que a decisão de colocar esta casa nas mãos de Deus, de declarar o versículo 10 sobre ela, de posicioná-la dentro da proteção do Altíssimo, seja o ponto de virada para padrões que precisavam ser quebrados. Que o que a minha geração decide nesta noite impacte as gerações que vierem depois. Que os filhos e os netos desta família herdem uma tenda protegida, uma família marcada pela habitação no Altíssimo, uma história diferente da que poderia ter sido, e que ao final de muitos anos, ao olhar para trás, seja visível o que foi iniciado nesta noite. Que a diferença entre antes e depois desta oração seja visível não apenas na minha vida, mas nas vidas que vieram depois de mim. Que a proteção da tenda se torne uma herança familiar que passa de geração em geração. Em nome de Jesus. Amém. Uma palavra final para esta noite, especialmente para quem chegou aqui com um filho em mente que está num caminho difícil, que tomou decisões que assustam, que está se afastando de tudo que foi ensinado, que parece não estar ouvindo, que parece perdido. Para a mãe que está com esse filho no coração esta noite, quero que ela saiba. O Deus que prometeu que nenhuma praga chegará à tenda, conhece o nome do filho que ela está pensando agora. Sabe exatamente onde ele está. Sabe o que está passando na cabeça dele. Sabe o que o levou para onde está. E tem um plano que não terminou com as escolhas que ele fez. A história de cada filho do Altíssimo ainda está sendo escrita. Não está encerrada. Não está selada no pior que aconteceu até agora. Está em processo. E o Deus que opera nas histórias das pessoas tem uma especialidade. Pegar o que parecia perdido e trazer de volta. Pegar o que parecia sem saída e abrir saída. Pegar o que parecia destruído e restaurar. A oração de uma mãe por um filho perdido tem poder. Não poder mágico que elimina a liberdade do filho, mas poder real no plano espiritual. A intercessão de quem ama cria algo no ambiente espiritual ao redor do filho que o inimigo não pode ignorar. Cria uma abertura para que Deus se mova de formas que o filho consciente ainda não está disposto a reconhecer. Continue orando. Continue declarando o versículo 10 sobre ele. Continue posicionando esse filho dentro da proteção da tenda do Altíssimo, mesmo que ele não saiba que está sendo colocado ali. O amor que intercede não é menos eficaz por não ser visto pelo intercedido. E um dia, não sabemos quando, em circunstâncias que não podemos prever, o filho que parecia perdido vai começar a voltar. Como o filho pródigo que um dia acordou para si mesmo e disse: "Vou levantar e ir ter com meu pai." A oração da mãe não aparece na história do filho pródigo. Mas qualquer mãe que conhece amor de mãe sabe que aquele pai que correu ao encontro do filho ainda de longe
Só correu assim porque alguém tinha estado de joelhos por anos pedindo esse retorno. Não para. A oração da mãe é a arma mais poderosa que existe no arsenal espiritual de uma família. Senhor, que cada mãe que está ouvindo esta noite com um filho perdido no coração não desista desta oração. Que encontre nesta noite força para continuar intercedendo. Que declare o versículo 10 sobre esse filho com convicção renovada. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua vida, porque eres filho da minha tenda, e esta tenda está sob a proteção do Altíssimo. E que o retorno que está sendo semeado pelas orações desta mãe, desta noite e de todas as noites, chegue no tempo de Deus, da forma de Deus, glorificando o nome de Deus e enchendo de alegria o coração que não parou de esperar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Coloca a tua casa nas mãos de Deus e descansa, porque o guardião desta tenda nunca cochila nem dorme. Escreve amém nos comentários como declaração de que entregaste a casa a Deus nesta noite, como afirmação de que o versículo 10 está declarado sobre o teu lar. E se há uma situação familiar específica que precisa de intercessão, deixa nos comentários. Esta comunidade ora junto. E o Deus que ouve esta oração, ouve também a tua. Compartilha com outra mãe, com outro pai, com outro filho que ama a família e que precisa desta promessa esta noite. Porque a palavra certa, chegando pelo canal certo, no momento certo, pode ser o que alguém estava precisando ouvir antes de dormir. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família nesta noite. Que a blindagem espiritual que foi declarada sobre esta tenda seja real. Que nenhum mal suceda, que nenhuma praga chegue, e que ao amanhecer, a família que acordar, seja a família que dormiu guardada pelo Deus que nunca falhou, para a glória do nome de Jesus. Amém. Boa noite. Antes de fechar esta noite completamente, quero trazer algo sobre o tema da casa de Deus, que está presente no Salmo 91, de uma forma que raramente é conectado com o tema da família. O Salmo começa com quem habita no esconderijo do Altíssimo, e o versículo 16, o último do Salmo, termina com a revelação da salvação. Entre a habitação do começo e a revelação do final, há uma jornada inteira de proteção que inclui o versículo 10. E todo esse processo, da habitação à revelação, é a descrição de uma família que vive dentro da presença de Deus. Uma família que habita no Altíssimo não é uma família perfeita. É uma família que escolhe, dia após dia, fazer de Deus o centro, que coloca as questões da casa diante do Senhor antes de tomar decisões, que ora antes das conversas difíceis, que busca a palavra quando há conflito, que pratica o perdão não como fraqueza, mas como obediência ao Deus que também perdoa, que ensina os filhos a buscar a Deus não apenas nas emergências, mas no cotidiano. Essa família não é protegida por ser perfeita, é protegida por habitar, e habitar é uma decisão renovada todos os dias, algumas vezes bem mais difícil do que outras, mas que, quando feita com consistência, vai construindo ao longo do tempo o tipo de fundação que o versículo 10 descreve. Uma tenda onde o mal não encontra a abertura que procura, onde a praga que tentou entrar encontra a presença de Deus como barreira. E o que mais constrói essa habitação? A prática desta oração, a prática de terminar o dia colocando a casa nas mãos de Deus, de declarar as promessas sobre a família, de interceder pelos que se ama, de fazer da noite, que é o momento de maior vulnerabilidade, o momento de maior proximidade com o Deus que não dorme. A oração noturna pela família não é ato de desespero, é ato de habitação. É a mãe ou o pai que, ao invés de dormir com o peso da família no peito, deposita conscientemente esse peso nos ombros do Deus que é suficientemente forte para sustentá-lo. E ao depositar, não abandona a família.
Cuida dela da maneira mais eficaz que existe, através da oração que posiciona cada membro dentro da proteção prometida. Senhor, que esta prática de oração noturna pela família se torne tão natural quanto respirar. Que a última coisa antes de dormir seja colocar a tenda nas mãos de Deus. E que ao longo de anos desta prática, a diferença seja visível na vida desta família. Uma família que atravessou o que muitas famílias não atravessam, unida, porque havia alguém que orava toda noite, que não parou de interceder, que colocou a tenda nas mãos do Altíssimo, vez após vez, dia após dia, noite após noite. Em nome de Jesus, amém. Quero agora falar sobre algo que muitas vezes acompanha a preocupação com a família, mas que raramente é nomeado na oração. A culpa. A culpa de não ter sido a mãe perfeita, de ter errado em momentos importantes, de ter dito coisas que doíram, de ter estado ausente quando deveria ter estado presente, de ter priorizado errado em certas fases da vida, de não ter protegido quando a proteção era necessária, de ter passado ao filho um padrão que não queria ter passado. Essa culpa é especialmente pesada para mulheres de 30 a 60 anos, que estão numa fase em que já dá para ver os resultados de escolhas passadas, em que os filhos estão crescidos o suficiente para mostrar os impactos do que foi feito ou deixado de fazer, em que o espelho do tempo reflete tanto o que foi bem quanto o que falhou. E essa culpa, quando não é tratada, contamina a oração. Porque fica difícil declarar com convicção: nenhum mal sucederá, quando você acredita que o mal que está vendo nos seus filhos é, em parte, consequência das suas próprias falhas. Para essa culpa, o Evangelho tem uma resposta que é a mais completa e a mais libertadora que existe. Jesus não apenas perdoa os pecados, ele resgata as consequências. Ele não apenas limpa o passado, intervém no presente. Não apenas apaga o que foi feito de errado. Pode restaurar o que foi danificado pelas escolhas erradas. E a graça de Deus é suficientemente grande para cobrir não apenas os seus pecados, mas também as consequências que eles geraram nos seus filhos. Não elimina o processo de cura que pode ser necessário, mas garante que o processo pode acontecer, que a história não está encerrada, que o dano não é definitivo quando está nas mãos do Deus que redime. Então, esta noite, ao colocar a família nas mãos de Deus, inclua também a culpa. Coloque diante de Deus os erros que conhece. Receba o perdão que está disponível em Cristo Jesus. E declare junto com o versículo 10, nenhum mal sucederá, não porque fui perfeito, mas porque o Deus em quem habito é perfeito. E a proteção prometida é baseada no caráter dele, não na perfeição minha. Senhor, que quem está ouvindo esta oração com culpa por erros cometidos com a família, encontre esta noite a libertação do perdão. Que saiba que a graça que cobre seus pecados pode também intervir nas consequências deles, que a história dos seus filhos não está limitada pelos erros que cometeu, e que, ao colocar esta família nas mãos de Deus com honestidade, incluindo os erros, o Deus que redime receba tudo e trabalhe com tudo para o bem final de cada vida desta família, em nome de Jesus. Amém. Quero agora aprofundar algo sobre a natureza da proteção que o versículo 10 promete e que tem impacto direto na forma como você dorme esta noite. A proteção do versículo 10 não é uma proteção que depende de você estar acordado para funcionar. Não é uma proteção que você precisa monitorar. Não é uma proteção que falha quando você finalmente fecha os olhos. É uma proteção que existe independentemente do estado de consciência de quem é protegido. Os anjos que têm ordens a respeito de você não tiram folga quando você dorme. O Deus que não cochila e não dorme não reduz a vigilância nas horas em que você não pode vigiar. A proteção sobre a tenda é constante, é contínua, é independente de você estar acordado para sustentá-la. Isso significa que o estado ideal
para a proteção da família acontecer não é você acordado de madrugada pensando em cada um deles. É você dormindo em paz enquanto Deus cuida. Não é sua vigília que protege. É a vigília de Deus que protege. E sua vigília, quando substitui a dele em vez de complementá-la, não adiciona proteção, adiciona apenas cansaço. A família fica mais protegida quando você dorme do que quando fica acordado preocupado. Não porque dormir tem propriedades mágicas, mas porque quando você está descansado, é mais capaz de amar, de estar presente, de discernir, de reagir sabiamente às situações que a família enfrenta durante o dia. A família protegida de manhã, com um pai ou uma mãe descansada e capaz, é mais segura do que a família cujo cuidador está exausto por falta de sono. Portanto, dormir bem é parte do cuidado com a família. Não é egoísmo, é responsabilidade. E ao confiar a família a Deus esta noite e descansar, você está sendo o pai ou a mãe mais eficaz que pode ser para o dia de amanhã. Senhor, que cada pai e cada mãe que está ouvindo esta oração receba permissão para dormir esta noite. Que a consciência de que a família está nas mãos do Deus que não dorme seja suficientemente real para que o cuidado excessivo que rouba o sono possa descansar. Que ao descansar, seja amanhã um pai ou uma mãe mais presente, mais paciente, mais capaz de dar o que a família precisa. E que o sono desta noite seja um investimento no dia de amanhã, que começa com recursos renovados. Em nome de Jesus. Amém. Há uma última dimensão desta oração que quero explorar. É sobre o que acontece quando a família que se ora passa por algo muito difícil. Quando a situação é séria, quando há doença, separação, perda, crise real e não apenas preocupação preventiva. Nesses momentos, o versículo 10 pode parecer difícil de declarar. Como declarar nenhum mal sucederá quando o mal já sucedeu? Como dizer nenhuma praga chegará quando a praga já chegou? Esta é uma questão real e honesta que merece uma resposta real e honesta. O versículo 10 não promete que nada difícil jamais acontecerá com a família. Promete que o que acontecer não será definitivamente destrutivo quando o Filho habita no Altíssimo. Promete que o mal que tenta destruir não destruirá completamente, que a praga que chegou não terá a última palavra, que no meio do que pareceria o pior cenário, há um Deus que está presente, que está agindo, que está redimindo, que está fazendo do que parecia mal a matéria-prima da sua obra de restauração. A família que passou por crise séria e que habita no Altíssimo não atravessa sem dor, mas atravessa, sai do outro lado e muitas vezes sai mais forte do que entrou, porque o Deus que prometeu que nenhum mal sucederá está presente dentro da crise, não apenas do outro lado dela. Portanto, se sua família está passando por algo muito difícil agora, o versículo 10 ainda se aplica. Não como negação da dificuldade, como afirmação de que a dificuldade não vai destruir o que Deus prometeu guardar. Que o final desta história ainda vai ser bom. Que o Deus que redimiu o sofrimento de José, de Jó, de Paulo, ainda está no negócio de redimir o sofrimento da sua família. Senhor, que quem está em meio a uma crise familiar real encontre nesta oração não negação, mas sustentação. Que o versículo 10 seja declarado como promessa de que o que está acontecendo não vai destruir, que o final vai ser bom. Que tu estás no meio desta crise, redimindo, restaurando, usando para propósitos que ainda não são visíveis, mas que são reais, e que a fé que esta oração semeia nesta noite seja a raiz que sustenta enquanto o processo acontece. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família do Altíssimo. Sua tenda está nas mãos de Deus esta noite. Cada pessoa que está dormindo sob este teto está sob a proteção do Deus que prometeu que nenhum mal sucederá e que nenhuma praga chegará. Os anjos têm ordens. O guardião que não dorme está de vigia.
e o sangue do Cordeiro está aplicado nestas portas. Dorme, a família está segura nas mãos do Pai. E amanhã você vai se levantar descansado para cuidar deles com as forças que o descanso desta noite vai dar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Uma última coisa que quero deixar para as próximas noites, porque esta oração pode se tornar um ritual que vai muito além desta noite específica. Imagine que toda noite, antes de fechar os olhos, você faz 3 coisas simples. A primeira é passar mentalmente por cada pessoa da família, dizendo o nome e colocando cada uma conscientemente nas mãos de Deus, não resolvendo, não processando, apenas nomeando e entregando, como colocar um pacote na mão de alguém em quem confia. A segunda é declarar o versículo 10 sobre cada uma. Em voz baixa ou em silêncio, nenhum mal te sucederá, filho, nenhuma praga chegará à sua vida. Porque você é parte da minha tenda, e esta tenda está no Altíssimo. E a terceira é descansar, não tentar resolver, não imaginar cenários, não verificar se Deus está cuidando, simplesmente descansar com a confiança de que quem prometeu está cumprindo. 3 movimentos: nomear, declarar, descansar. 5 minutos no máximo. E o efeito ao longo de meses dessa prática é transformador, porque cada noite de intercessão fiel é uma noite de semente plantada. E sementes plantadas com fidelidade produzem fruto, às vezes logo, às vezes depois de muito tempo, mas sempre produzem. A família que tem alguém que faz isso por ela toda noite está mais protegida do que imagina. A cobertura espiritual que se acumula ao longo de anos de oração fiel é real. Não é garantia de ausência de dificuldade, mas é garantia de que há um Deus ao redor dessa família que foi invocado repetidamente, que foi convidado a habitar naquele lar repetidamente. E que, quando invocado com fidelidade, cumpre o que prometeu. Senhor, que quem está ouvindo esta oração inicie esta prática das 3 coisas a partir desta noite. Que a fidelidade da intercessão noturna se torne o legado espiritual que essa pessoa deixa para a família. Que ao olharem para trás no futuro, os filhos e os netos saibam que havia alguém que ficava acordado para orar por eles, que não desistiu, que declarou o versículo 10 noite após noite. E que essa fidelidade foi a cobertura invisível sobre todos eles ao longo de anos. Que o amor que ora seja o maior presente que se pode dar a uma família, maior que qualquer bem material, maior que qualquer conquista profissional. O amor que coloca a família nas mãos de Deus toda noite e depois descansa confiando. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Que a bondade e a misericórdia de Deus sigam você e toda a sua família todos os dias da vida. Que habitem na casa do Senhor para sempre. Esta é a promessa do Salmo 23, que complementa a promessa do Salmo 91, proteção no caminho e habitação no destino. Nenhum mal sucederá, nenhuma praga chegará, porque esta tenda está no esconderijo do Altíssimo, e o Altíssimo é fiel. Esta noite, amanhã, para sempre. Boa noite. Dorme em paz, a família está guardada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero adicionar algo mais antes de fechar esta noite. Algo sobre o que acontece nos lares onde não há paz, onde os conflitos são frequentes, onde as feridas entre os membros da família são antigas e profundas, onde orar juntos parece impossível porque há muita tensão entre as pessoas. Para essa realidade específica, que é muito mais comum do que a aparência externa das famílias deixa perceber, o versículo 10 ainda fala, mas de uma forma diferente. Quando a praga que ameaça a tenda não vem de fora, mas de dentro, quando o mal que assusta não é a ameaça externa, mas o relacionamento que está destruindo por dentro, a promessa do versículo 10 funciona como pedido e não apenas como declaração, como clamor. Senhor, nenhuma praga chegará à minha tenda, mas ela já parece estar chegando de dentro.
intervém, faz o que eu não consigo fazer, cura o que eu não sei como curar, restaura o que parece além da restauração humana. E Deus ouve esse tipo de clamor também. Não é falta de fé clamá-lo, é honestidade, é o reconhecimento de que a situação está além do que o esforço humano resolve e que o único que pode intervenir de dentro de um relacionamento destruído é o Deus que criou o relacionamento. Há famílias que voltaram de situações que pareciam definitivamente perdidas, casamentos que chegaram ao limite e que foram restaurados. Relacionamentos entre pais e filhos que pareciam impossíveis de reparar e que foram reconciliados. Irmãos que ficaram anos sem se falar e que se encontraram. Essas histórias existem. São menos notícia do que as histórias de destruição, mas existem. E a maioria delas tem, em algum ponto, alguém que não desistiu de orar. Senhor, que quem está ouvindo esta oração com um conflito interno na família, com um relacionamento dentro da tenda que está danificado, não desista. Que esta oração seja o início ou a continuação de uma intercessão fiel pela reconciliação. Que declare sobre aquele relacionamento: nenhuma praga chegará a ponto de destruição definitiva, porque habito no Altíssimo, e o Deus que habita em mim é o Deus da restauração. Que tua mão alcance o relacionamento que parece além do humano. Que tua graça suavize o que está endurecido. Que tua presença crie abertura onde havia fechamento. E que a restauração que parecia impossível aconteça no teu tempo, da tua forma, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E para fechar com algo que vai ainda mais fundo, quero falar sobre o filho que está dormindo enquanto você ora esta noite. O filho que não sabe que você está aqui nesta oração, declarando o versículo 10 sobre a vida dele. Que não sabe que há uma mãe ou um pai que termina o dia colocando-o nas mãos de Deus. Esse filho vai crescer. E quando crescer, talvez não se lembre das palavras que ouviu ou não ouviu, mas vai carregar algo que foi depositado por anos de intercessão. Uma fundação espiritual que ele mesmo não sabe que tem. Uma cobertura que não vê, mas que está lá. Uma história sendo escrita por um Deus que foi invocado fielmente por quem o amava. E em algum momento da vida desse filho, quando enfrentar algo difícil, quando chegar ao limite das próprias forças, haverá algo dentro dele que vai encontrar o caminho de volta. Não por acaso, mas porque foi semeado por anos de oração de quem o amava e que declarava o versículo 10 sobre ele toda noite. Isso é o legado mais poderoso que existe, não o legado de bens materiais, o legado de uma vida de intercessão, de noites como esta, de pais e mães que não dormiram sem antes colocar os filhos nas mãos de Deus. Continue esta prática para você e para os filhos desta geração e das que virão, para que um dia, quando olharem para trás, vejam a cobertura que havia sobre eles e glorifiquem ao Deus que prometeu que nenhum mal sucederia e que nenhuma praga chegaria à tenda. Em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Boa noite. Descanse. A tenda está guardada. Glória a Deus. Uma última palavra antes desta noite fechar totalmente. Você fez algo muito importante esta noite. Fez mais do que orar. Posicionou a sua família espiritualmente. Declarou sobre o lar uma promessa que tem peso real no plano espiritual. Convidou o guardião que não dorme para assumir a vigia da noite. E ao fazê-lo, liberou-se do peso de tentar guardar o que só Deus pode guardar completamente. Isso não é religiosidade. É a prática mais concreta e mais eficaz de cuidado familiar que existe. Porque o amor que apenas se preocupa, esgota. O amor que intercede e depois descansa, sustenta. E esta oração foi a intercessão. O descanso vem agora. Fecha os olhos sabendo que cada pessoa que você nomeou está nas mãos do Pai. Que cada preocupação que existia ainda existe lá fora, mas está também nas mãos de quem pode cuidar melhor. Que o versículo 10 foi declarado, que a tenda está no Altíssimo, que os anjos estão de guarda.
E que amanhã, quando o sol nascer, você vai se levantar renovado para ser o pai, a mãe, o filho, o cônjuge que esta família precisa. Não o que ficou acordado a noite toda se preocupando. O que entregou a noite a Deus e dormiu. Porque o descanso que você tem esta noite é investimento na família de amanhã. E Deus honra essa fé. A fé de quem declara o versículo 10, e então confia o suficiente para dormir. Nenhum mal sucederá, nenhuma praga chegará. Esta é a promessa. Esta noite, para esta família, para esta tenda. Boa noite. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus, para sempre. Que a bondade de Deus que não tem fim cubra esta tenda nesta noite e em todas as noites que ainda virão. Que os olhos do Pai que não fecham estejam sobre cada filho desta família agora. Que a promessa que foi declarada nesta oração seja experienciada como realidade ao longo de toda a vida desta família. E que muitos anos depois, quando os netos perguntarem por que esta família é como é, a resposta seja simples. Havia alguém que orava, que não dormia sem antes colocar a tenda nas mãos de Deus, que declarava noite após noite que nenhum mal sucederia. E Deus foi fiel, como sempre é, como sempre será, para a glória do nome de Jesus. Amém. Boa noite. Descanso seguro, família nas mãos de Deus, tenda no Altíssimo, isso é tudo que precisa esta noite. E isso, por graça de Deus, você tem. Em nome de Jesus, para sempre e sempre. Amém. Que o Senhor te guarde e te sustente, que a sua presença seja sentida nesta casa até o amanhecer. E que ao amanhecer, a família que acordar seja a família que dormiu guardada. Glória a Deus. Que o teu nome seja bendito, Senhor, por seres o guardião das tendas dos teus filhos, por nunca dormires enquanto eles precisam de guarda, por seres fiel quando eles precisam de fidelidade, e por cumprires o que prometeste, no 10º versículo do Salmo 91. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, esta noite, amanhã, para sempre. Amém.